Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Edilene Ribeiro e aqui comigo está a Ariane Lobo. A nossa Paloma Mina não pôde comparecer hoje por motivos de sem voz, mas este é um episódio feito por todas nós. Sim, e antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal do YouTube ou, se você estiver ouvindo, seguir o nosso perfil do Spotify, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E lá no nosso Instagram, @protagonistas.podcast, você acompanha os melhores momentos dos episódios e interage com a gente também. Agora, vamos começar? Quem é a nossa entrevistada de hoje? Ela é pedagoga, creator e mãe solo. Assumiu uma missão quando compreendeu que seu filho, o Augusto, merecia um lugar pedagogicamente atualizado e adequado para se desenvolver. Foi aí que ela criou o espaço Pé no Chão, um lugar especializado na primeira infância com um olhar inovador, onde a criança é protagonista do seu desenvolvimento. Em seguida, fez outro sonho virar realidade, a Escola Pé no Chão de Ensino Fundamental. Hoje, além do Augusto, muitas crianças são educadas com afeto, respeito e liberdade. A nossa protagonista de hoje é Daniela Falcão. Bem-vinda! Gente, muito obrigada pelo convite. Nossa, ouvindo você falar, parece que foi tão simples. Que bom, né? Que Mas bom foi que um o resumo rolezão. fica bonito. Mas é uma história linda, eu tô vendo. Dani, Muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É muito bacana a sua história, é muito legal você ser idealizadora do projeto da escola onde o seu filho estuda. E assim, pelo que a gente pesquisou, o Espaço Pé no Chão e o Augusto têm praticamente a mesma idade. Isso. Então a gente queria que você contasse pra gente como tudo começou. Bom, o Augusto tem 7 anos, né? O Espaço Pé no Chão tem 7 anos. E eu e minha sócia, a gente trabalhava juntas, numa empresa, e a gente trabalhava formando professores. Então, a gente ia até as unidades escolares, via as lacunas que os professores tinham didaticamente, ou questões de relacionamento, né? Que isso hoje ainda é um problema muito sério dentro de sala de aula, e a gente fazia essa formação. Nós éramos especialistas em fazer formações personalizadas, de acordo com as necessidades que as escolas tinham. Então, eles traziam para nós as questões e a gente elaborava. E a gente começou a perceber que a maioria dos problemas estavam pautados em adolescentes e adultos que não tinham as soft skills, que hoje a gente fala, né? Que não tinham aí as habilidades emocionais necessárias para a formação profissional. É o que é soft skill, né, Dani? Que é a soft skill, né? Então, a gente pensar em criatividade, em inovação, em persistência, em flexibilidade. Então, uma série de habilidades humanas, mas que no mercado de trabalho são extremamente importantes na vida, né, gente? Sim. Na vida, sim, a gente precisa ter jogo de cintura. E é o que é mais destaque hoje, né? É o que mais se pede hoje de profissionais. Dinamismo, essa criatividade, inovação, sim. Né? E há 10 anos atrás, a gente estudando ali, né, as questões relacionadas ao mercado de trabalho, à educação voltada para profissões, a gente já sabia aonde a gente ia chegar. A gente já sabia nessa necessidade de ser cada vez mais humano, porque os robôs fazem peças. Pessoas não precisam mais fazer peças. Sim. Robôs entregam coisas. Pessoas não precisam mais entregar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar. A gente precisa se relacionar. A gente precisa ser humano. E aí a gente, nessas pesquisas e olhando, a gente começou a entender aonde que o ser humano deixa, então, de ser humano para se aproximar de máquinas. Não é só no mercado de trabalho. Isso acontece antes. Isso acontece no ensino fundamental. São 9 anos que você fica numa sala de aula. Muitas vezes você é o número da chamada, eu sou 18, eu sou 16. Sim. E você tem que ser como todos daquela turma.
Então, você tem que entregar as mesmas coisas no mesmo prazo, né? Então, uma prova, o que que é? Uma prova é uma entrega que você faz de um resultado que tem que ser igual de todo mundo. Porque se o seu for diferente, você vai ser punido. E isso vai tornando a gente robôs, né? Colocando na caixinha, né? Colocando numa caixa. Só que a gente não para pensar, porque todo mundo faz assim, eu aprendi assim, então viver é isso e aprender é assim. E aí, quando a gente chegou lá para ver os adultos que a gente estava lidando, a gente pensou, bom, o problema está na base. O problema está no início. Nós precisamos ter políticas públicas voltadas para a primeira infância, para ensino fundamental. E nós, eu e minha sócia, né, nós éramos uma equipe de mais de 20 pessoas, mas eu e minha sócia, a gente começou a pensar, como seria esse lugar? Mas eu não tinha filho, minha sócia já tinha 2 filhos grandes. Então, ainda não existia a ideia do negócio. A Vocês ideia do estavam negócio só nunca. idealizando. Não, eu... Sua sócia é a Gabi? É a Gabriela, isso, a Gabriela Carvalho. E eu sou uma pessoa periférica, então, assim, era CLT, aquele é meu mundo, que bom que eu arrumei um emprego, vamos ficar aqui para sempre. Segurança, também, né? Meus pais, meu pai, ele sempre falou, concurso, filha, faça Meu concurso. pai também sempre falou, nossa, vai ter um concurso, por que você não presta concurso? Era um pensamento daquela época, exatamente, né? exatamente. Um pensamento... Onde você tinha segurança, né? Era no concurso. E que gerou muitos conflitos para quem não queria seguir essa regrinha, né? Essa regrinha. Esse sonho de vida ali, né? Exatamente. Mas aí a gente ficou brincando de pensar como seria esse lugar, como seria esse lugar. Como a gente era pesquisadora, a gente visitou algumas propostas de escolas diferentes que tem em São Paulo, que tem em outros estados, né? Para a gente realmente oferecer uma solução que fosse uma solução até para as empresas, que elas pudessem fazer com os filhos de funcionários, que elas pudessem já começar a trabalhar aquilo na base. Enfim, minha sócia engravidou e ela começou a falar, caramba, e agora, onde eu vou deixar meu filho se a gente acabou de perceber que a escola não tá boa, não. Não tá boa, precisamos solucionar. Porque assim, gente, as soft skills, elas são muito mais difíceis de serem adquiridas depois que você perdeu. É muito mais fácil manter, a criança tem. Né? E aí, muitas vezes, o adolescente chega, ele não quer saber disso, ele não quer saber mais de empatia, ele não quer mais, eu não sou criativo. Eu não sei criar nada. E ponto. Né? E a criança não. A criança está criando e nem sabe o nome. Eu estou inventando brincadeiras, eu estou inventando muitas coisas. Então, a gente começou a pensar sobre isso. Minha sócia engravidou. 5 meses depois, eu engravidei. Aí o universo falou. Acho que era uma olhou pra cara mesmo, da hein? outra, falou, e agora? Estamos com o trazendo mesmo essa problema. proposta. E aí, durante todo o tempinho livre que a gente tinha, a gente começou a idealizar, então, o que poderia ser um negócio. Mas nenhuma das duas tinha coragem de largar o certo pelo duvidoso. Que até vocês falam sobre isso no primeiro episódio, né? Que eu escutei. Largar os certos pelo duvidoso. Enfim. E é uma atitude justamente por conta dessa criação de que você tem que ter estabilidade, que você tem que ficar muitos anos numa empresa, né? Por conta disso, você tem ali um potencial, você quer fazer essa transição, mas fica completamente, às vezes, paralisada, né? Porque você precisa dessa coragem, né? E também surgem várias questões do tipo, eu vou, porque ela cuidava da casa, tinha as responsabilidades financeiras. Exatamente. Tem um dinheiro guardado? Não tem? Quanto eu preciso guardar? Por quanto tempo eu vou precisar, né, conseguir manter essa reserva até o negócio andar? São várias perguntas que surgem. Exatamente. E a gente, quando é CLT, pelo menos na minha realidade, é difícil você ter uma reserva financeira. Sim. Você tem uma reservinha, né? Mas uma reserva financeira não dá. Nunca deu para mim, por exemplo. E aí, a minha sócia teve o bebê. Quando ela voltou de licença maternidade, aconteceu o que acontece com a maior parte das mulheres que voltam de licença maternidade. Foi mandada embora. Eu estava em licença maternidade quando ela voltou. E aí eu fui até a empresa e falei com o meu chefe. Não, eu não estava.
Fazia uma diferençazinha de dias para eu sair de licença maternidade. Então ela voltou, aí foi todo aquele processo de tirar leite no banheiro, porque a empresa não era nada acolhedora nesse sentido, né? E muito sofrimento e tudo mais. As empresas não pensam, né, Dani, Não. que você precisa tirar leite enquanto você está lá no trabalho. Exatamente. Né? E Não tem um acolhimento em relação a isso. Né? na geladeira da Copa não pode. Na geladeira da Copa Você não não- pode. Isso aí é nojento. Exato, Coisa horrível. exato. Né? Então, assim, eu fui vendo aquela cena, falei, o que o futuro me reserva? E aí, quando passou aqueles diazinhos da estabilidade, ela foi demitida. Aí eu já estava de licença maternidade. Aí eu voltei lá e falei pro meu chefe, falei, você vai me mandar embora também? Se você for me mandar embora, você me fala agora. Porque assim, aí eu nem volto para essa humilhação que ela teve que voltar aqui de ficar um mês tirando leite, de largar o bebê, de não sei o quê. Eu nem volto. Aí meu chefe falou assim, não, eu não vou te mandar embora. Aí eu falei assim, bom, eu não acredito, então eu vou ficar em casa 6 meses. Tem jeito de eu ficar em casa 6 meses, porque a licença maternidade eram 4 meses. Quer ficar, fica, mas eu não vou te pagar. Eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei. Os 6 meses, que pra mim era muito importante. É muita sacanagem também não te pagar, né? Gente. Até aí você já tinha também... O mundo sendo mundo. Exato. E assim, eu já não confiava que eles não fossem me mandar embora também. Falei, então eu vou jogar o meu jogo aqui, eu vou cuidar do meu filho, vou fazer o aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses, depois eu jogo o jogo, vejo o que é. E aí, nisso, a minha sócia, a atual sócia, né, virou pra mim e falou assim, então vamos abrir a empresa? Agora eu fui mandada embora, eu tô com dinheiro. Vamos abrir? Não, eu não sei abrir empresa. A primeira coisa que eu falei, eu não sei ser dona, isso não presta, isso não dá certo. Aí ela, vamos, tô com dinheiro, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, se máximo eu vou perder um pouco desse dinheiro aqui, mas a gente tentou. E aí foi, a gente inaugurou em 3 meses o Pé no Chão. Eu ia fazer essa pergunta. 3 meses, 3 então, meses. desde da decisão até a inauguração do espaço. Porque a gente já estava fazendo esse planejamento enquanto gestantes. Já tinha esse estudo, assim. Já tinha né? um estudo, já tinha uma ideia do que a gente gostaria de fazer. Você já era pedagoga? Já era pedagoga, não. Não? Não. Estava em formação. Estava em formação, mas a gente já tinha esse olhar do que a gente queria. E aí, esses 3 meses foi para alugar a casa, chafiador, fazer uma obra que precisasse fazer, uma adequação, divulgar e abrir. Né? Então, nós abrimos dia 10 de janeiro. E aí foi uma festa assim, muito bonita, tinha muita gente, muita criança, muita atração. E no dia 11 de janeiro não entrou ninguém. Bate o desespero. Como é Aí eu falei, gente, como faz Aí pra você, entrar alguém aqui? eu falei que não era pra gente entender. Então, eu acho que são esses passos, né, que o início de qualquer negócio nos traz a trabalhar essa resiliência, de fato. Né? Porque uma coisa é você comemorar uma inauguração, a sua família, seus amigos, todo mundo do bairro, né? o sonho. É emocionante. No outro dia, É a realidade batendo na na porta. Eu vou te perguntar Exatamente. sobre isso, sobre esse dia que não entrou ninguém, mas só uma coisa antes. Sendo mãe, o Augusto ainda não tinha nascido. Quando a gente começou? Sim, já tinha. Já tinha nascido. Quando eu inaugurei, o Augusto tinha 5 meses. Então, sendo mãe solo, Dani, o que foi a sua rede de apoio para que você conseguisse se engajar na escola, assim, se engajar em todo esse processo porque eu imagino que foram apesar dias do e projeto já noites. pronto, Sim. Não até foi a fácil inauguração, com você certeza. inaugurar, né? Foi muito trabalho. Você teve que se dedicar ali. Como que você fez para conseguir fazer, né? Sim. Eu queria só deixar claro para quem está assistindo a gente, ouvindo, que as minhas datas não batem muito, mas é porque depois veio o puerpério, meu cérebro não registrou. Algumas coisas eu registrei, Tô com né? você, Que é isso, Dani. tem 7 anos, não, mas algumas coisas não batem muito, porque a história é muito dolorida, enfim, as coisas que a gente vai relevando. Eu tô com você, Dani. Eu também não lembro mais de nada. Nossa, às vezes tudo pra mim aconteceu em 2015. Foi 2015, não foi? Foi 2015. Tudo. Sou dessas também. Aconteceu no passado, foi 2015. Pra trás eu não lembro mais nada.
Mas a minha rede de apoio foi e continua sendo minha mãe e meu pai, né? E um sling. Quando o bebezinho era pequeno, eu põe no sling, vai trabalhar. E minha mãe e meu pai são minha rede de apoio até agora, são eles. Ah, que ótimo. Legal. E você foi desencorajada nesse processo? Tipo assim, apareceu uma galera com balde de água fria, tipo, sabe? Porque sempre tem alguém, né? Sempre tem as que incentivam e tem as que falam assim, mas você tem certeza sempre disso? umas frases, né? Sim. Meus pais, né, eles são, assim, muito fãs, né, das coisas que eu costumo propor aí, das minhas ideias. Então, nesse ponto, eles me apoiaram bastante. Foi muito incrível também, porque quem é o fiador do nosso imóvel é uma pessoa que era uma conhecida, não é nem amiga próxima, uma conhecida que a gente contou nossa ideia. E ela falou, não, eu posso ser fiadora para vocês, vai dar certo. Que legal. Né? Nossa, vocês tiveram muita sorte, porque esse é algo difícil, né, de conseguir. Exatamente. Mas, assim, além desses comentários, olha, não vai por aí, esse caminho não é bacana, o que mais tem, ainda hoje tem, é pitaqueiro de obra pronta. Depois que tá feito, a pessoa, você devia ter feito de tal jeito. É igual quando nasce o bebê, né? Exatamente, gente. Mas agora eu já fiz, né, amor? Você chegasse antes. Colocasse a mão na massa. No né? caso, Mesmo, já tá pronto. Nossa, eu quero morrer com isso. A pessoa chega pra dar um pitaco no que a gente já fez. Sim. Então, isso tem muito e ainda tem. Agora menos, porque eu acho que a gente também já tá mais preparada pra vai lidar aprendendo com a isso. lidar, né? Mas no início, muito. Ai, vocês deviam fazer tal coisa, vocês deviam fazer tal coisa, E muito ouvir também os clientes que a gente recebia, né? Ouvir os clientes, saber de fato as dores. Tanto que a gente reformulou o negócio umas 2, 3 vezes até chegar no que ele é hoje. Isso é importante de dizer. Um negócio nunca começa perfeito, né? Sempre, até falam, se começou perfeito é porque começou tarde. Sempre vão haver ajustes e é nessa hora você ouvindo o cliente ou então, né, os pais dos alunos que você vai conseguindo fazer esses ajustes, né? A gente fala no Pé no Chão que a gente começou a trabalhar com educação inovadora antes da onda da inovação chegar, porque essa onda vai chegar para todo mundo. Sim. E aí, quando chegar, as pessoas vão falar, nossa, o Pé no Chão já faz isso há muito tempo, eles são referência. Sim. Mas enquanto nós estamos remando, a onda ainda não chegou para todo mundo, mas nós estamos remando, né? E nesse sentido, é de ouvir o que as famílias de fato nos traziam de dores, para poder atuar em cima dessas dores. Porque a nossa ideia era de um lugar que acolhesse, de ser uma rede de apoio mesmo, que acolhesse a família como um todo. Porque principalmente o primeiro filho e principalmente a primeira infância é muito dolorido para a família toda. Né? Então a gente conversava um pouquinho antes de iniciar. Desafios e dúvidas, né? O pai, muitas vezes, o pai não sabe como apoiar. A mãe tá com muitas dúvidas. Então, o Pé no Chão, ele tem essa missão de fazer rodas de paz, de fazer troca, de acolher as mães. Essa troca, a gente tem, porque legal. Isso é educar uma criança em rede. Né? E a escola, às vezes, isso já aconteceu comigo, ela traz, às vezes, um olhar sobre o seu filho. A escola traz para o pai, para a mãe, um olhar sobre a criança que, às vezes, a gente não está tendo. Sim. Como pai e mãe. Né, que a gente não percebe. E aí traz, às vezes, uma orientação, um alerta. E isso é muito legal. Essa troca é fundamental. Sim, sim. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, muitas vezes, esse olhar, ele vai trazendo também uma culpa para a família. Você devia ter visto, isso aqui deve estar acontecendo na sua casa. Né? E o que a gente procura trazer no Pé no Chão é justamente essa troca. Por quê? Porque a vida, ela não é uma linha reta. A vida é curva. Sim. Então, no meio desse caminho, vai haver um divórcio, vai falecer uma avó, eu vou precisar trabalhar mais porque eu tenho uma conta para pagar e a criança vai ficar em segundo plano, porque isso é a vida sendo vida. Eu também sonhei com um mundo perfeito, onde eu trabalhava 4 horinhas no meu negócio e ficava o tempo todo com meu filho à tarde. Sim. Mas só que o mundo perfeito ainda não existe. Talvez eu não veja. Então, o que eu consigo fazer com o mundo real? Como eu consigo apoiar essas famílias que, de fato, vão enfrentar problemas ao longo desses primeiros 6 anos? E as crianças se prepararem para essa vida, né? Exatamente. E só uma coisa que ficou lá atrás, que é como os alunos foram chegando, Dani? Porque você falou que no dia... Vamos voltar lá naquele ponto. Você falou que no dia seguinte não tinha ninguém. Sim.
Qual foi a estratégia de vocês para encher a escola? Olha, nossa estratégia foi jogar nas 11. Vamos pra rua, vamos pra revista, vamos pra internet, vamos pra todos os lugares para comunicar que a gente tá aqui. Então, a gente fez o bloquinho de carnaval, que hoje continua sendo o único bloco de rua infantil da cidade, né? Fizemos o bloco de carnaval, que o primeiro foi... Colocamos uma caixa de som em cima de um carro e fomos pra frente do Bosque Maia. Foi isso que a gente fez. E tinha muita gente quando ele chegou lá, incrivelmente. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, a Pé no Chão fica em Guarulhos, né? Fica em Esse é o Guarulhos. bloco do Chocalho. Bloco do Chocalho. Que é sucesso. É sucesso. Esse último ano a gente arrastou 7.000 pessoas. 7 Uau! mil. Arrastou não, que agora a gente faz parado, que foi um outro pedido dos pais. Ai, eu canso de empurrar carrinho. Ai, meu filho tá pesado para carregar no colo. Então a gente já não anda mais pela cidade. Agora já é o segundo ano que a gente faz parado. Sim. Então os pais se sentem mais à vontade. Então, a gente foi jogando nas 11 mesmo na divulgação, fomos para o Bosque Maia, fomos fazer o nosso trabalho, de fato, em lugares públicos, para que as pessoas pudessem conhecer. A primeira cliente que bateu lá, ela bateu porque ela estava procurando uma escolinha para o filho dela, e ela bateu lá na porta, viu que a pensou que nós fôssemos uma escolinha e tal, e ela tinha uma filha síndrome de Down, e era um bebezinho de 5 meses. E ela foi numa escolinha e a pessoa falou para ela, olha, aqui eu não vou ter como atender, porque ela precisa de umas especificidades que eu não tenho. E ela chegou lá chorando. Vocês vão poder cuidar da minha filha? E a gente, com certeza. Opa! Claro! Né? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. E então foi a nossa primeira cliente, aí a partir dela começou a conversar com outras pessoas, né? Para o nosso negócio, o boca a boca é muito importante. É fundamental que as pessoas falem bem do que acontecem ali, né? Então a gente tem esse cuidado de atender essas pessoas de forma que elas se sintam mesmo encantadas e queiram contar para outras pessoas sobre o que elas vivem ali. Essa cliente é nossa cliente até hoje, sábado a gente estava junto, então vai mesmo criando laços entre as famílias, né? Muito gostoso. Mas foi isso, foi divulgação de todas as formas, fui aprender a mexer em redes sociais, que até então eu não sabia, fui fazer curso de marketing, né? Para que a gente pudesse ser conhecido. E isso que você falou, né? A escola vai criando, vai sendo essa rede, né? Todo mundo de mão dadas ali para poder... e a partir das experiências que os pais vão vivendo dentro da escola, vai falando, olha, aquele espaço é muito bom, é acolhedor, é assim, eu me sinto segura, e assim vai, né? Sim, exatamente. Ainda mais quando Demorou? A gente Demora, tá? Mas a gente não pode desistir. Demora. Né? O Pé no Chão, ele tá dentro dos cases médios aí de negócio, de ele ter uma sustentabilidade financeira com 2 anos. Então, foi assim que aconteceu também. Com 2 anos, a gente já alcançou na sustentabilidade financeira. Incrivelmente, ele é uma empresa que ele tem um crescimento muito bom. Né? A gente, todo mês, entra criança nova ali no nosso espaço, até a ponto da gente falar, olha, de fato, agora eu não consigo receber mais ninguém. Então, eu falo que o encantamento que a gente proporciona para as pessoas, de fato, é porque o nosso negócio é um pouco encantado também, né? A gente tem muito esse cuidado de conversar com as pessoas, de conhecer a família, de entender o que está passando, de poder apoiar. E eu acho que é isso que faz essa mágica, né? Dani, uma dúvida aqui de empreendedora. Lá no começo, você e sua sócia, ambas com conhecimento pedagógico, com essa experiência, como foi no começo estruturar o negócio no sentido de quem vai cuidar, quem cuidava mais da parte financeira ou administrativa? Vocês já contrataram pessoas desde o começo? Eu acho que essa é uma curiosidade, eu até pergunto porque de muitas pessoas que estão começando de repente, como vocês fizeram essa divisão? A gente não contratou porque a gente não tinha dinheiro. Nós, né, inauguramos com uma rescisão, então era um pouco dinheiro que a gente tinha. E o mais difícil para mim, eu acho que das decisões do começo, foi contratar funcionários sem ter nenhum cliente. Isso para mim foi a decisão mais difícil. Porque eu tinha que honrar aquele salário, mas eu não tinha nenhuma forma de honrar. Só que... Arriscado. É, muito arriscado. Só que se a família chegasse com uma criança e não tivesse ninguém para cuidar, como que a família ia deixar lá? Exatamente. Sentir a segurança, né? Exatamente. Então, foi um investimento. Era o investimento que o seu negócio precisava, Precisava, né? Então, essa foi uma decisão difícil.
a gente contratou uma brincadora e eu e minha sócia a gente se revezava. Como eu estava em licença maternidade, né? Então a gente se revezava nesse cuidado das crianças, que no início ia uma criança por dia, 2 crianças por dia, então dava conta. Aí conforme a gente tinha, olha, eu consigo pagar o salário dessa, vamos contratar mais uma. Também na esperança de trabalhar e conseguir pagar. Então foi assim, a gente dividiu. A minha sócia ela é formada em administração de empresas, então ela ficou com essa parte burocrática e financeira, que eu acho chatíssima e que ela cuida até hoje. E aí, quando a gente foi para essa questão do marketing, que era muito necessário, eu fui me especializar nessa questão do marketing e na questão da pedagogia também, porque eu estava formando pedagogia. Legal. Eu ou você? As dificuldades, né? Sobre as dificuldades. Não, mas eu quero deixar essa pergunta para depois, porque só para pegar um gancho do que você está falando, de que você teve que contratar uma funcionária, eu vi no processo agora da segunda escola, e eu imagino que isso aconteceu na primeira também, você colocando muito a mão na massa, né? Então, reforma, eu vi um story seu falando do cara que levou, foi algum cara que ia transportar alguma coisa que você gravou um stories, falando que o cara era legal, que você ia depois voltar para falar que se você indicava ele. Então, assim, o quanto também de perrengue você passou e o quanto isso te engrandeceu mesmo como gestora do negócio. Como foram esses perrengues? Senhor. Realmente são inúmeros. Eu acho que quando a gente começa um negócio que é pequeno, é muito difícil você não estar na operação. Uhum. Primeiro porque a ideia está na minha cabeça, então eu quero que as pessoas entendam a ideia e o exemplo é a melhor forma de educar. Segundo, porque de fato eu não tenho dinheiro, né, para fazer tudo aquilo que eu preciso e remunerar as pessoas adequadamente. Então eu tenho que ter um corpo de trabalho mais enxuto. Quando a gente abriu agora a escola, nós abrimos logo após a pandemia, totalmente sem dinheiro, porque sobreviver à pandemia para mim foi um dos grandes marcos do meu trabalho, né? Porque muitas escolas grandes fecharam e o Pé no Chão pequeno não fechou. Nós não atrasamos o salário de ninguém. Então, para mim foi um grande marco como gestora e foi isso que nos encorajou a abrir a escola sem nenhum real, porque nosso caixa estava completamente zerado. Então, de novo, colocar a mão na massa e voltar lá, pintar parede, carregar móveis e tudo. O que a gente faz no Pé no Chão, que eu faço, é lutar atrás de um sonho, né? E esse sonho meu é ver crianças felizes todos os dias. Esse é meu sonho. Então, quando uma família chega e fala assim, meu filho mudou completamente, eu tenho outra criança em casa, ele agora é autônomo, ele fala, ele brinca, ele propõe, ele participa, meu sonho está se realizando, né? Só que, para isso, eu trabalho 16 horas por dia. E essas 16 horas que eu trabalho, meu filho está comigo. Então, não é só eu que estou sacrificando a minha vida, mas eu também estou participando ele de que não é fácil a gente conquistar as coisas. Sim. Né? Então, hoje eu tenho trazido muito dilema para dentro das minhas discussões com outras empreendedoras e com colegas também da educação, do quanto se vende um discurso de que é fácil ganhar dinheiro. Então você joga um joguinho, o joguinho lá, você aposta R$10, você vai ganhar 1.000. Você faz um OnlyFans, você posta fotos e você vai ganhar um dinheiro. Você vira youtuber. Você vira um youtuber e vai te dar muito dinheiro. Uhum. Então, hoje tem esse lugar de que é muito fácil ganhar dinheiro. Só que, na verdade, quem está ganhando dinheiro nesses lugares de internet e tudo mais, são as pessoas que estão há 12 anos, 10 anos, 15 anos fazendo aquilo. Isso é tão perigoso, porque daí eles olham para aquilo como se aquilo fosse o único caminho, né? É extremamente perigoso. Então, para mim, enquanto gestora, é mostrar para as pessoas que fazer gestão de pessoas é mostrar para aquelas pessoas que o trabalho tem valor. E não é só o valor financeiro, é o valor humano, é o propósito. É você sair todos os dias para trabalhar sabendo que o meu trabalho faz diferença. Sim. Na vida de uma pessoa que seja, mas faz diferença. Então, outro dia, uma colega minha empreendedora falou assim para mim, como você faz para ter os mesmos funcionários há tantos anos? Eu valorizo as pessoas.
Não tenho o melhor salário do mundo porque eu sou uma empresa pequena. As Mas- pessoas e também, quando você é gestora, as dificuldades das pessoas, a vida das A vida pessoas. das Porque se a pessoas. nossa vida não é linear, as pessoas que trabalham nas Sim. empresas também não é linear, Exatamente. né? Entender isso e não tratar o profissional como um número é um grande Exatamente. diferencial. Então, por exemplo, minha última funcionária que eu contratei é uma mãe de 6 filhos. Ela tem 28 anos. Então, onde ela vai arrumar trabalho assim? É muito difícil para ela. Sejamos bem claros, tá, gente? A gente está Claro. falando aqui Transparência, realmente de sexismo, de vários preconceitos que a mãe enfrenta no mercado de trabalho, né? E aí eu contratei ela para trabalhar e aí quando ela faltou, uma colega minha falou assim: "Tá vendo? Já começou a faltar". Eu falei: "Mas você acha que eu não imaginei que ela ia faltar?" É claro. Uma pessoa com 6 filhos, Sim. ela vai faltar, porque essas crianças vão adoecer, vão precisar dela, porque ela vai ter que ir na escola. Mas, quando ela está aqui, ela dá o melhor dela. Porque ela sabe que aqui ela está sendo valorizada pelo profissional que ela é. Ela não foi descartada do mercado simplesmente porque ela é mãe. Pelo contrário, ela foi valorizada porque ela é mãe. E era assim que o mercado de trabalho, que as grandes empresas também deveriam pensar, né? Como não existe um olhar direcionado para as mães. Verdade, gente. Ó, a gente Estamos pode falar vivendo. isso. Quantas skills novas a gente adquiriu depois de ser mãe? São inúmeras. Aliás, é por isso que as mulheres, assim como você e a Gabi, foram empreender. Exatamente. Esse é um dos motivos, Exatamente, né? exatamente. E então acho que é esse olhar, né? O olhar de você ter ali para aquela pessoa mesmo, com o seu caminhar e dar a mão e falar: estamos junto, você aqui é minha funcionária, você aqui é meu cliente, mas nós somos iguais. E os problemas que vocês estão tendo, eu também vou ter. E quando a pandemia chegou, eles estenderam a mão para mim. Agora o problema que você É uma tem parceria. é nosso. Ô, Dani, me fala uma coisa. Você falou aí da jornada de 16 horas, da dedicação ao seu negócio, né? Que é realmente um processo. Sim. Eu imagino quanto isso é puxado. Quem empreende sabe, né? O quanto a gente tem que se doar. E aí, assim, eu imagino a sua exaustão. Como você lida, às vezes, com o sentimento de não dar conta de tudo? Porque acontece, né? Terapia, né, amor? Terapia! Terapia, Fernanda. Beijo, tá, pra você. A gente não é nada sem ela. Não tem condições, né? Não tem condições. Eu acho que eu tive que, nessa jornada, lidar muitas vezes com o meu autossabotagem, né? Minha autossabotagem. Tive que lidar muitas vezes com a minha frustração, porque o pé no chão hoje, eu chamo ele de bolinha do amor. O que acontece ali é muito diferente do que acontece no mundo. Só que o mundo real tá em volta da gente. Então, vira e mexe, alguém fura minha bolha e me mostra a realidade. Ô, sonhadora! Não é assim não, criatura, né? Então, lidar com essas questões são muito difíceis. O esgotamento, ele existe, né? Não posso dizer que não, ele existe de fato. E é o que eu mais batalho contra. É não me sentir esgotada, porque por mais que eu ame, por mais que seja a minha ideia, o que eu gosto de fazer, trabalhar 16 horas não tem corpo que aguente. Tá? Então, hoje eu estou fazendo isso, mas amanhã eu não quero continuar trabalhando esse tanto. Então, eu estou preparando pessoas e delegando. Ó, você vai ficar com isso, você vai ficar com isso, para o mais rápido possível eu poder parar de trabalhar esse tanto. Porque realmente é extenuante. Hoje é necessário, porque eu estou na gestão de 2 empresas, eu estou com sócias novas na segunda empresa, então a gente está ainda se organizando, mas é extremamente extenuante. Então, muita terapia, exercício físico, tem que fazer. Verdade, ajuda muito. Tem que fazer, é difícil para uma mãe solo. Academias, uma ideia de negócio. Vamos deixar as crianças junto com as mães na academia? Obrigada. Um espaço Olha, kids. Um espaço sim, kids. verdade. Legal. Né, um esporte para eles fazerem no mesmo horário. Não é mesmo? Exato, muito bom. Porque, gente, desde que eu me tornei mãe, a academia é um suplício. Não pode entrar criança. Aí tem que ser no horário que a criança está na natação, você troca a criança, joga na piscina, corre lá, faz uma meia horinha, volta para secar a criança para ir embora. Sim. Né? E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de malhar, então eu sempre sou rata de academia. E depois que eu virei mãe, acabou. Aí as pessoas falam assim pra mim: malha em casa. Tá bom, amor. Vou acordar às 5 da manhã, trabalhando 16 horas. Malhar em casa.
Não, eu quero ver outras pessoas, sabe? Sim, eu sou uma mulher solteira, eu quero ver os boys, eu quero fazer outras coisas. Certíssima. Sabe? Eu não quero mulher em casa, socorro, já fica em casa com uma criança. O povo é doido, né, gente? Cada ideia que eles dão pra gente, pelo amor, sabe? Mas realmente é uma lacuna. Se você não tiver uma rede de apoio pra deixar o seu filho ir pra academia, você não vai. Ah, vai na academia do prédio. É a mesma coisa que mulher em casa. Né? A gente, antes de começar o episódio, a gente estava falando um pouquinho do quanto essa logística, né, com os filhos, a gente tem que pensar em dois, né? E administrar esse tempo, e às vezes a gente acaba abdicando de muita coisa nossa. Sim. Por conta Não, disso, e assim, né? ontem eu fui conversar com a professora da Carol e a gente acabou desabafando lá, né? Porque é difícil eu tava falando justamente disso, de fazer academia, de fazer exercício físico, ou de se alimentar bem, do quanto é difícil que uma semana a gente consegue e na outra a gente não consegue, Sim. do quanto é difícil a gente manter uma linear com a rotina, assim, de trabalho, os cuidados com o filho, tudo, e tem que, foi o que você falou antes, levar na natação, ou levar na fono, fazer essas coisas, e ficam doentes, aí parece que cai tudo, você não consegue... Quando a Carol fica doente, por exemplo, eu não consigo, assim, tudo que eu tinha programado vai tudo por água abaixo, se eu ia, sabe? O quanto isso é difícil, mas dá um quentinho no coração saber que isso não... Aí a gente acaba de ficando chateada, tipo, poxa, eu não consigo fazer tal coisa, mas dá um quentinho no coração de saber que isso não acontece só com a gente, né? Sim. Que é aquilo que você... A vida... É a vida acontecendo, a que é o que a Dani e falou. o quanto a gente tem que realmente fazer muita terapia para lidar, que não é linear. Você não vai conseguir sempre essa constância, né? De que a criança fica doente mesmo, de que você não dá conta. E entender isso é essencial e traz leveza, né? Mas que seria muito legal a academia fazendo Gostei disso essa agenda também, aí. gostei. Olha, gente, ideia de negócio, hein? Ideia de negócio, tá? A gente custa pra fazer isso. E Tá? conta pra gente aqui depois, conta pra gente aqui depois. Dani, eu tenho uma pergunta. A Pé no Chão, ela segue a metodologia ABP. Sim. Conta pra gente o que é e qual é o diferencial dessa metodologia. A Pé no Chão hoje, ela tem 2 unidades, né? Então, o infantil de 0 a 6 anos, e o fundamental, que é de 6 a 10, mas haverá expansão. A gente vai até o 9º ano, com certeza. Então, o que acontece? No infantil, a gente trabalha o brincar livre. O brincar livre, ele é um brincar que parte da criança, então parte da curiosidade da criança a partir de elementos que são colocados para ela. Então, o meu brincador, né, que a gente chama lá de brincador, ele tem o trabalho de olhar para aquela criança, entender quais as lacunas de desenvolvimento que ela tem, pensar o que ele precisa elaborar para que ela se desenvolva sozinha. Para que ela se desenvolva naquilo que é de lacuna por meio do brincar dela. Então, por exemplo, eu posso ter como agora a gente está trabalhando lá, as questões do faz de conta de casinha. Só que o que a gente começou a perceber, que a casinha, ela tinha só a mãe, o pai e o filhinho. Então, eu preciso trabalhar com essas crianças outras relações familiares. A tia, a prima, nananã. Então, a gente começou a trazer histórias das famílias mesmo, da nossa comunidade, de uma prima, de uma tia, para ampliar esse repertório brincante da criança. Legal. Mas ela vai brincar, ela. Eu não vou agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz aquilo. Não. Aqui tá aqui, ó. São esses os elementos que a família trouxe. O mês passado foi profissões. Então, as famílias levaram elementos de suas profissões, do que cada pai e mãe faz. Então, tinha lá uma exposição e a criança pegava aquele elemento e desenvolvia a brincadeira. Então, o brincar livre é o cerne do nosso infantil. Lá no fundamental, a gente tem a ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então, o que vai acontecer lá? A criança ela vai trazer pra gente problemas que ela vive, que ela viu, curiosidades, dúvidas. Então, por exemplo, a criança que os pais estão se separando. É um problema na vida dela. E não vai ter 2 mais 2 igual a 4 que seja maior do que aquele problema que ela está vivendo. Então, eu vou pegar esse problema dela e vou falar assim, vamos pensar como são as relações das pessoas? Será que só existe o amor de ser casado? Será que existem outras formas de amar? Então, isso vai se tornar um projeto de estudos.
E esse projeto de estudos vai estar linkado com história, como eram formados os casais de antes, vai estar linkado com a cidadania, como que a sociedade hoje enxerga o casamento. Então, eu vou transformando isso que a criança traz para mim nas minhas aulas. Então, o que a gente faz lá todo dia é perguntar para as crianças, o que vocês querem aprender hoje? Que legal. E nunca ninguém me perguntou isso na escola. E olha que eu sou mestre, já fiz 2 graduações. Nunca ninguém me perguntou, mas você veio aqui aprender o quê? Dani, e assim, você falou que então vocês levam muito em consideração as questões que as crianças trazem de casa, né, para trabalhar os projetos. E as crianças que não trazem? Porque tem crianças que são mais introspectivas, né? Como vocês conseguem extrair isso delas? Quando a criança ela vem do pezinho que a gente fala, né, que é o nosso infantil, de fato ela já vem mais criativa, mais solta, ela se conhece melhor. E as crianças que são de transferência, 2º, 3º ano, ou que fizeram uma educação infantil com um pouquinho menos de brincadeiras, enfim, normalmente ela vem para a escola realmente sem curiosidade, sem muita pergunta. E aí aquilo, o que você gostaria de aprender hoje? Qualquer coisa. Fala aí o que você quiser. Não, mas você veio aqui fazer o quê? Eu vim que minha mãe me obriga. Queria ficar jogando. né? Então, a gente tem que fazer, e fizemos, né, agora esses 2 primeiros meses, esse trabalho de acolher essa criança, entender quem ela é e mostrar para ela mesma que ela é diferente dos demais, que ela tem os gostos dela, quem ela é, né? Para, a partir daí, eu conseguir extrair curiosidade. Então, uma coisa que é muito relevante no nosso trabalho são as saídas externas. É preciso que essa criança se sinta cidadão. Ela tem que entender que ela faz parte da cidade, né? E o que acontece na cidade impacta ela. Porque hoje a realidade das crianças entrei no carro dentro do meu prédio, desci na porta da escola. Entrei no carro na porta da escola, desci no meu prédio. Elas não andam na rua. Não pegam ônibus, né? Elas não vivem a cidade. Então, é importante. A primeira vez que a gente fez isso, as crianças falaram muito, nossa, como é sujo. Ninguém cuida, não? Mas ninguém vai olhar para isso aqui? Eu falei, então, a gente está olhando. Agora, a gente que é cidadão, a gente faz o quê? Eu não sei, tem que falar com o prefeito. Falei, então vamos falar. Então vamos escrever um e-mail e vamos mandar para a prefeitura, que precisa cuidar. Nossa, a gente pode? Eu falei, a gente pode. Né? Ele está lá exatamente para zelar pela nossa cidade, então a gente tem que avisar. E é o que eu falo assim, é muito importante manter sempre a autoestima da criança viva. Deveria ser crime inafiançável uma criança perder sua autoestima dentro da escola. Porque quando a gente está dividindo essas crianças por grupos de projetos, eu estou mostrando por temas que eu sou igual a todo mundo. Isso é inclusão. Então, eu tenho lá, estou estudando o corpo humano. Todo mundo, eu quero estudar corpo humano, eu quero estudar corpo humano. Do 1º ano, junto com o 3º, junto com o 5º, todo mundo vai estudar o mesmo projeto. Mas as professoras de 1º ano, elas sabem que o conteúdo que ela tem que abordar com aquela criança é diferente da do 5º. Mas todos estão estudando o corpo humano. Então, se eu tenho no 3º ano uma criança que ainda não está 100% alfabetizada, ela consegue perceber que o que ela conhece ajuda a criança do 1º. Isso tem valor, mesmo que ainda não seja tanto quanto ela gostaria. E ela consegue perceber a trajetória desse do 1º e do 2º para aprender o letramento. Então, ela se sente bem. Pô, eu estou no caminho. Ao passo que se eu mantenho essa criança no 3º ano, só lá com o 3º ano e todo mundo já está lendo, ela começa a pensar, eu tenho um problema. Por que eu não estou lendo? Eu não sei, eu não aprendo, eu sou burra. Então, autoestima é o que eu mais peço para minha equipe. Autoestima 100%. Uma criança que sai com autoestima da escola, ela sai com tudo. Né? A gente tem na vida, né? Com tudo para a vida. Exato. Porque ela vai saber onde eu pesquiso, como eu aprendo. Isso é fundamental. Como você aprende? Certamente é diferente de mim. Né? Hoje, os jovens aprendem muito por vídeo. Quando eu estudei, eu não assistia vídeo. Era só livro. Então, eu aprendi de outro jeito. Mas cada pessoa tem sua forma de aprender. E a criança na escola ela tem que entender isso. Professora, você explicou e eu não entendi. Eu vou procurar um vídeo sobre o assunto para você. Assiste esse vídeo. Eu ainda não entendi. Algum coleguinha pode explicar? Existem muitas formas. Não adianta a professora falar, peraí, vou repetir. Mas você também, hein?
Sim. Você não consegue atingir aquele aluno e tudo bem. Você não é menos professora por isso. É porque tem pessoas que são mais sinestésicas. Criança aprende se movimentando. Criança não aprende parado. Às vezes ela precisa de um processo para descobrir sozinha, né? Precisa. Ela descobre, ela Sim. fala, olha, então é quando dá aquele... Sim. Né? É como nós, por exemplo, eu adoro ler, mas não riscar meu livro. Se riscar meu livro, eu morro. Tem gente que anota tudo no livro. Isso aqui é sim. importante, já cada pessoa tem o seu método. Exato. E as crianças também. Então, eu preciso acolher essas diferentes formas de aprender. E Dani, o que é educar com afeto e dando protagonismo para as crianças, que é uma coisa que vocês falam muito também, e como isso se estende, pode se estender em casa? Como que esse, né, esse trabalho e esse educar se alinha em casa também? Isso é difícil, hein? Olha, vamos pensar o que eu vou dizer. Porque, assim, o afeto sempre está presente. Na maternidade, na parentalidade como um todo, o afeto sempre está presente. Só que, às vezes, o afeto, ele pode proteger essa criança tanto que ela não é protagonista da própria vida dela. Ela é alguém que está ali para agradar os pais. Porque os pais fazem tanto por ela e a criança nos ama sempre. Você pode ser o pior pai, pior mãe, bruxa mesmo. Sempre a criança vai te amar. E ela sempre vai achar que o errado da história é ela. Porque vocês são os pais, nós somos os pais, né? Então, o afeto sempre vai estar presente. Mas o afeto, ele precisa não sufocar o desenvolvimento dessa criança. Super proteger é do meu coração. Mundo, não maltrata meu filho. Por favor, mundo. Né? Então, eu quero muito proteger ele, mas isso é adoecedor para ele. Porque ele vai se tornar um adulto que depende de mim. E eu não vou estar com ele o tempo todo. Então, quando eu falo de afeto e protagonismo, eu estou falando de... Eu amo tanto meu filho que eu deixo o mundo lidar com ele. Porque eu sei que ele vai conseguir enfrentar. Que incrível. Eu não coloco meu filho em risco. Sim. De jeito nenhum. Né? Eu não vou fazer nada com meu filho que ele não consiga. Mas ele vai conseguir por quê? Porque eu falei para ele, filho, você consegue. Ele dá conta. Ele dá conta. Né? Então, o que é que os pais precisam fazer em casa? Primeiro, segurar o tchan. Tá? Dá a segurada, tá bom? Confia no seu filho. Não, igual agora. Sexta-feira agora a Carol tem o primeiro passeio com a escola e é longe. E aí é o primeiro passeio e é longe, né? E aí eu falei que eu já tô assim, né? A vontade de não. Não, Posso ir também? Mas eu tô muito feliz de ver ela animada com isso. Eu tô muito feliz dela animada, contando os dias e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tô... Mas eu já tô assim, aquelas... Criar pro mundo, né? Vai lá, filha, vai lá. Tipo, né? É isso, né? Eu falei que eu já tô com essa frase pronta, né? A gente cria filha pro mundo. É isso. E é isso, e é exatamente isso. O coração tá apertado, mas tem que deixar, né? Tem Por que mais deixar. que... tem que deixar. E tem que passar isso de tipo, ó, tô tranquila. Tá tudo bem. Vai lá que você vai se divertir, arrasa e é isso. E você tocou num ponto que eu acho muito importante também, que é essa questão de a gente tem sim que se sentir tranquilas, mas a gente também tem que ser transparente com a criança. Porque a criança, ela percebe tudo, só que ela não sabe por quê. Então, ela acha que é ela. Então, eu tô com um problemão na empresa. Eu tô com um problemão lá no pé no chão, eu tô sem dinheiro, chegou o final do mês, qualquer coisa. Minha cabeça fica mil. Então, eu sempre viro pro Augusto e falo, filho, eu tô com um problema lá no trabalho que, olha, tá ocupando muito a minha cabeça. Me desculpa se eu tiver alguma ação que você não goste, mas é porque, de fato, eu tô com um problema. Sabe esses problemas de adulto? Adulto consegue resolver, só que hoje eu não tô conseguindo. Que legal isso. Eu sempre falo pra ele, porque por muitas vezes eu percebia que ele começava assim, mãe, quer um bolo? Porque gorda gosta de comer, né, gente? Você quer um doce? Você quer não sei o quê? Você quer alguma coisa? Porque ele percebia que eu tava angustiada e ele não sabia se era com ele, então ele mudava o comportamento dele. E a gente precisa falar,
para que as crianças falem conosco, a gente precisa falar. É bem aquela, a pessoa tá estranha, será que é comigo? O que eu fiz? Eu mudei. O que será que eu fiz? Eu acho que a criança deve pensar desse jeito mesmo. Exatamente. Né? Então, é importante, nesse caso, você pode falar para sua filha, filha, você sabe que eu fico preocupada de ser tão longe, mas eu sei que você vai dar conta. Legal. Então, se ela perceber que você tá diferente, ela sabe que você tá preocupada. Mas você confia nela. Que vai dar tudo certo. Eu tinha uma pergunta, Demais. Dani, que tem tudo a ver com isso que você tá falando. Porque era até algo que eu não tinha consciência. Hoje eu já tenho. Você falou sobre essa questão de conversar e de falar, né? Uma vez eu levei para terapia uma questão, enfim, eu não me lembro exatamente o que era, mas eu tava chorando na frente da Laura e ela falou: "Ai, por que você tá chorando?" Eu: "Não, nada." Que a gente tem já, tipo, não, né? De proteger as crianças, né? Proteger mesmo, deixa pra lá, já passa. E aí a minha terapeuta falou isso e me trouxe clareza sobre essa questão, porque eu não fazia ideia, Sim. né? E ela falou assim, ela vai levar pra ela vai achar que é com ela. Então, hoje, eu já tento explicar, óbvio, de uma forma que ela possa entender, né? De uma maneira simples, mas de ser o mais transparente possível, que acho que é realmente o caminho. E a minha pergunta era, esse autoconhecimento é importante, né? Para os pais, para a relação, para esse desenvolvimento da criança, né? Sim. Você acredita que buscar esse autoconhecimento, trazer essa responsabilidade, assim, é importante para os pais nesse desenvolvimento? É onde a gente costuma sempre dizer, né? Que a nossa criança interior, ela grita muito dentro de nós quando ela se vê refletida em nossos filhos, né? Pelo menos para mim, não sei para vocês, mas para mim, o Augusto aperta alguns botões que eu tinha jogado para debaixo do tapete, eu não queria olhar para aquilo, nunca mais. Só que aí ele vem, levanta o tapete, tcharam! Olha o que eu achei aqui, mãe. Olha o que diz aqui, mãe. Meu querido, deixa aí. Então, a criança, ela vem mesmo para nos aperfeiçoar nesse sentido de que, olha, você tem esse seu lado aqui que doeu, cara. E você vai fazer o quê? Você não vai criar sua cicatriz? Você vai deixar isso daí doendo para sempre, escondido? Né? Então, essa criança, ela precisa ser acolhida, que é essa nossa criança interna. Eu preciso falar para ela, olha, você cresceu, né? Doeu. Ixi, agora eu tenho que correr atrás de muitas coisas, mas eu tô dando conta. Olha só a criança, Danielinhazinha pequena. Hoje você é uma empreendedora, hoje você toma conta da sua vida, você toma conta de muitas pessoas, né? Então, eu preciso também conversar com essa minha criança, porque ela aparece muitas vezes na minha relação com meu filho. Eles são especialistas em fazer isso na gente. E se eu tiver uma criança muito adoecida, é porque as histórias das pessoas são diversas. Eu falo que toda criança merecia crescer brincando, mas a gente vive num país que as crianças não têm nem comida. Né? Que dirá pensar em brincar porque elas estão trabalhando. Na rua, né? Pedindo, ou vendendo, trabalhando, né? Então, assim, a gente ainda está muito distante do que é uma relação humana, de fato, e saudável para uma criança. Na maioria dos casos, né? Mas eu que estou vivendo isso, eu preciso falar para minha criança. Passou. Deu certo, está dando. E o que não der, a gente vai correr atrás. Porque senão, uma hora que virei a esquina, meu filho levanta aquele tapete lá e eu tô... E na hora de lidar com os conflitos das crianças, Dani, ou às vezes os adultos tendem a julgar... essa criança é isso, essa criança aquilo, né? E na educação com afeto e acolhimento é muito importante olhar para você como adulto, se responsabilizar. Porque nunca é sobre a criança, mas sobre a gente, né? Como você lida com esses conflitos das crianças, às vezes as pessoas acabam sobrecarregando as crianças, né? Ou tratando elas como se elas também fossem adultos e soubessem lidar com os seus próprios sentimentos. E não é assim, porque a gente nem adulto sabe lidar com o próprio sentimento, né? Exatamente. Esse é um ponto muito relevante mesmo, né? Que a gente está falando de autoconhecimento. Como eu lido com meus problemas, é como meu filho vai aprender a lidar. Como eu lido com as minhas vulnerabilidades, é como meu filho vai aprender a lidar. Porque a gente é modelo, né? Até um modelo do que eu não quero. Ixi, minha mãe, eu não quero ser igual a ela, nunca. Mas a gente é modelo, né? Então, é muito importante realmente a gente olhar para nós como adultos, se cuidar, ter esse tempo.
Eu tive que aprender a falar pro meu filho quando eu tô muito brava, eu tive que aprender a falar para ele, filho, agora eu não consigo conversar com você. Porque eu tive que aprender a falar isso para adultos, sabe? Quantas vezes eu já não tive brigas em relacionamentos, mas por quê? Porque não era hora de eu estar falando. Sim. Era hora de eu entender meu sentimento para depois falar. Né? Então, isso é realmente muito relevante. E no ambiente escolar, a gente não pode esquecer que hoje existe um transtorno que é o déficit de natureza. Ele é um transtorno mesmo, hoje impacta muito no desenvolvimento da criança. Então, muitos comportamentos que a criança, as pessoas, como você diz, julgam como é birra, não sabe de nada, é TDAH, é não sei o quê, é só déficit de natureza. Crianças que ficam muito tempo na cidade e precisam da natureza, que é onde a gente se aterra, é onde a gente se encontra, é onde a gente relembra nossos antepassados. Então, a escola precisa ser esse lugar também que ofereça essa natureza, né? Dani, a gente tá estourando o tempo aqui. Não mas acredito! eu ainda Foi muito quero rápido. falar. Espera aí! Que eu tenho outra... duas Você ia perguntas. falar- Qual a dica que você dá para escolher escola? Vai na minha, tá? Obrigada. Eu tenho uma pergunta também que eu gostaria muito de fazer. Hoje as crianças lidam com questão de segurança, de exposição, muita rede social, enfim. E a infância acontecendo, algo que a nossa geração não experimentou. Você acredita que a ansiedade infantil é um tema que merece atenção nas escolas? E assim, o que serve de alerta para os pais nesse sentido? Como identificar sinais? Como trabalhar isso, né? Para, enfim, evitar, não sei. Eu acredito que sim. Eu acredito que, juntando aí as duas perguntas, né? Nós precisamos caminhar para uma evolução da nossa sociedade. Eu não tenho como dizer hoje que estar na rede social com 4 anos ou não estar é melhor ou pior. Não tenho como dizer porque, de fato, a gente não viveu isso. E é a realidade das crianças hoje, né? Mas a gente vive em ciclos. E os ciclos, eles sempre vão acontecer novamente. E hoje nós estamos caminhando para algo tão digital, tão externo, que o futuro é voltar para dentro. Pode ter certeza que a próxima onda e o que os nossos filhos vão viver é uma busca para o mato, é uma busca para a natureza, uma busca para viver desconectado, porque eles já viveram muito assim. Né? Então, eu acho que as escolas elas precisam olhar para essas crianças, não só para as questões de ansiedade, porque uma criança ansiosa dificilmente tem pais que estão tranquilos. Dificilmente. É uma família que está passando por questões e impactou a todos. E a escola precisa acolher a família. A escola é o lugar de todos, seja uma escola particular ou uma escola pública. Eu gostaria que todas as escolas fossem públicas, porque é direito nosso ter um lugar para encontrar outras famílias, é direito das nossas crianças terem amigos. A escola deveria ser pública para todo mundo, mas aí volta para aquela coisa, o mundo ideal e o real. E as escolas particulares, elas não podem ser cadeias, prisões cheias de grades. Escola é para pessoas. Ah, mas tem pessoas que têm um comportamento ruim, principalmente para elas. Porque o comportamento ruim, ela vem de uma série de faltas que ela pode encontrar na escola. Quem nunca ouviu uma história de um professor mudou minha vida? Eu tinha uma vida, um caminho todo torto, foi um tal professor que eu tive que mudou tudo na minha vida. Então, a escola tem que ser esse lugar que acolha essa família que está ansiosa, essa criança. Resolver a ansiedade não é só levar no médico e dar medicamento. Resolver a ansiedade é deixar a criança se movimentar, é deixar a criança falar, é deixar a criança descansar. Porque somos humanos. É impossível você ficar com uma criança o dia inteiro. Eu falo isso porque, assim, conheço muita gente de educação e a criança de 7 anos, a professora tem que devolver depois de um dia inteiro limpa. Para uma professora que fica com 30 alunos na sala devolver uma criança limpa porque o pai reclama, ela manteve essa criança trancada, gente. Exato. Não tem outro jeito.
Porque se a criança for brincar no parquinho, ela vai se sujar. Porque o uniforme bom é o uniforme que está rasgado no joelho. Sinal de roupa vivida, né? Exatamente. Ah, mas o uniforme é caro. Deveria ser mais barato, tá, gente? Deveria sim, deveria sim. Mas isso é um uniforme bom. Se o uniforme durou o ano inteiro, a escola do seu filho é ruim. É ruim. Tá? Se ele é uma criança que o uniforme durou o ano inteiro, a escola do seu filho é ruim. Então, respondendo à primeira pergunta, eu acho que eu preciso procurar numa escola pessoas com brilho no olho. O bom professor faz a diferença na vida de uma criança. Não é o material didático. Material didático deveria acabar. Cortes. Deveria acabar, porque assim, eu estou padronizando pessoas. Pessoas não podem ser padronizadas. Né? Então, não é o melhor material didático, não é nada disso. Pessoas com brilho no olho, formação docente e tempo para o professor descansar. O professor que fica o tempo inteiro na sala de aula sem revezar, sem pausa, ele vai adoecer. Dani, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta aqui, que é, agora falando sobre, como empreendedora, sobre as dificuldades que você enfrentou ou enfrenta ainda como empreendedora, né? Sim. Quais são as principais dificuldades que você viveu? Eu acho que eu fico sempre pensando, né? Sempre quando eu tô lá lavando meu banheiro, eu penso assim, será que a dona da Magazine Luiza passa por isso? Será que ela lava o banheiro? Acho que não, né? Porque o lugar da mulher no empreendedorismo é só essas mulheres que deram muito certo. Né? Então, uma Luísa Trajano. Então, são pessoas, assim, com empresas gigantescas. Mas só que no meio desse caminho existem muitas mulheres empreendendo. Hoje, o empreendedorismo ele é majoritariamente feminino. E essas mulheres, elas cuidam da empresa e cuidam da casa. E cuidam dos filhos. Né? Então, uma dificuldade que eu encontro realmente é em equilibrar todas essas balanças e mostrar para as pessoas que, inclusive porque eu dou conta de tudo, tem dia que não, mas tem dia que sim, inclusive porque eu dou conta de tudo, a minha empresa é muito boa, tanto quanto a dos homens. Porque a dos homens, de fato, deveria ser o dobro de melhor que a minha, porque ele só cuida da empresa. Tem homem que nem ao médico sozinho vai. Exato. Então, realmente, se você trabalha na sua vida e encontra tudo pronto, deveria ser muito melhor do que a minha. Só que não é. A minha, muitas vezes, é melhor do que a gestão de um homem. E você falou que você enfrentou sexismo por conta disso, né? Por ser mulher, não darem créditos devidos, porque... simplesmente pelo fato de ser mulher. Exatamente. Então, a gente enfrenta isso, por exemplo, a pessoa vai visitar o Pé no Chão, mas quem é o dono? Eu sou a dona. Você? Né? Então, tem esse lugar de ser mulher, tem o lugar de ser mulher preta, porque a mulher preta, dentro da educação, ela está na cozinha e na limpeza. A maior parte das mulheres que fazem parte da educação brasileira, das professoras, são brancas. Né? Então, existe muito, é muito difícil eu olhar para trás e lembrar de uma professora negra, não tive. E hoje as coisas têm caminhado um pouquinho melhor, mas a dona da escola ser uma mulher negra é algo que é muito difícil. E a gente enfrenta esse tipo de questões. O Pé no Chão... A Paloma até deixou... A gente discutiu sobre isso no roteiro. E a Paloma, ela fez um comentário que é justamente isso que você está falando. Que desde... A gente até anotou aqui para poder falar. Que desde o Brasil colônia é aceitável uma mulher preta cuidar, ser ama de leite, ser babá, ser cozinheira, ser enfermeira, mas nossa sociedade ainda não normalizou a mulher ser dona da escola, a mulher ser dona de restaurante, a mulher ser dona de hospital, a mulher preta ser dona do seu próprio negócio e fazer sucesso e ganhar dinheiro, né? Sim. E ser competente. Exatamente. Ser competente, né? Porque realmente a mulher negra ser competente tem alguma coisa errada. Ou ela saiu com alguém, ou ela é gostosa, tem alguma coisa errada, não tem como. Né? Então, essa é uma questão que, para quem é branco, é muito difícil de compreender. Porque a gente vive nuances. Eu falo, meu letramento racial se deu há 4 anos, 5 anos, porque até então eu nem sabia que eu era preta.
Né? Eu não sabia, de fato, de tanto que as pessoas tentam embranquecer todo mundo. Só que eu já sofri muitos episódios de racismo que eu achava assim, por que eu estou sofrendo isso? Ai, será que eu fiz? Hoje eu sei. Ah, era racismo, né? Tem nome. Mas porque eu tive essa preocupação de buscar quem eu sou, quem são meus antepassados, de onde eu venho. E no negócio, isso é muito claro. É quando você vai buscar uma parceria. Você vai buscar uma parceria. Ai, desculpa, gente, me empolguei. Você vai buscar uma parceria e a pessoa não dá crédito para você. Aí você manda seu advogado falar. Ah, tá aqui a parceria. E isso é sexismo, isso é racismo. Sim. Então, a gente, quando abriu a unidade do... Nem devia falar isso, mas vou falar. Fala. Quando a gente abriu a unidade da escola, na época das obras, um dia os pedreiros chegaram lá e tinha um bilhete colado na porta e estava escrito bem assim, suas neguinhas, aqui não. Mentira. Assim, se vocês pensam que vocês vão abrir aqui, não vão. Então, desculpa a palavra, é uma puta que pariu. Aí, tipo, minha mãe vê uma coisa dessa, a mãe da minha sócia, isso é muito dolorido, né? Mas são essas coisas que a gente enfrenta, são essas coisas, né? E eu falo que o Pé no Chão, ele é um lugar encantado, porque justamente lá as crianças não vivem esse sexismo. Então, menina brinca de bola, menino brinca de boneca, eles brincam, são crianças. Crianças negras brincam com as brancas, sem diferença. Então, é um lugar encantado, porque o mundo não é assim. Só que quando essas crianças forem para o mundo, de fato, que a bolha estourar, elas vão saber entender. Cara, você está falando, não tem nada a ver. Esses dias, meu filho, pai, vou te expor. Meu pai estava dirigindo, né? Meu pai já é um senhor de 70 e poucos anos e tal. E ele falou assim, meu filho estava no carro, e ele falou assim, nossa, olha aquele ônibus, é uma motorista mulher. Aí meu filho, e o que tem, vô? Não, interessante, né? Por quê? Tipo, mulher dirige, vô, eu não entendi. Não, aí ele já começou a perceber, minha mãe já tava rindo, né? Sim. Aí ele, comentarista, só que eu fiz comentário. Já é uma outra cabeça, né? Dá um orgulho, né? O Augusto já crescendo com outra mentalidade. Aí meu filho, mas do jeito que você falou, parecia que é errado. Não, foi só o jeito que eu falei. Isso aí, Augusto! Então é isso que a gente acredita, é isso que me dá gás mesmo, né? De meu filho e as outras crianças ali, quando estourarem a bolha, saberem se colocar, né, entenderem Legal. O valor das pessoas, além de gênero, de raça, de tantos outros preconceitos que a gente vê. Dani, eu tô apaixonada por você. Eu ia falar isso, assim, quanto o amor é recíproco. Com certeza a sua história vai ser muito inspiradora para muitos protagonistas que estão nos assistindo ou ouvindo. Gostaria muito de te agradecer a sua presença e perguntar aonde os nossos protagonistas podem encontrar Pé no Chão, te encontrar. Fala pra gente as suas redes sociais. Bom, meu pessoal é @ela.danifalcão, tá? O da Pé no Chão do infantil é @Pé no Chão Espaço. E o da escola é @Escola Pé no Chão. E você quer deixar um recado para as nossas protagonistas? Protagonistas, vamos junto, vamos conquistar tudo, tá? Isso eu acho fundamental realmente. Empreendedor tem que ajudar empreendedor. Você é empreendedor, consuma de empreendedor, né? Você é uma mulher empreendedora, consuma de mulheres empreendedoras, porque a gente tem que se ajudar. Quando o Pé no Chão chegou em Guarulhos, nós visitamos todo mundo que trabalhava na nossa área, buscando ajuda, parceria, porque, cara, no meu espaço cabe 50 crianças, Guarulhos tem milhares de crianças, eu não tô tirando o cliente de você, mas essa visão de que é concorrente precisa acabar. Sim. No empreendedorismo a gente é parceiro, como vocês falaram no início, né? O empreendedorismo, ou foi no primeiro episódio, não sei, é muito solitário, então a gente precisa estar junto. Precisa se juntar. Precisa caminhar junto. Bom. E a gente quer agradecer também os nossos incríveis parceiros da LupaCast. Gente, se vocês têm ideia de podcast, masterclass, programa do YouTube, vem gravar com eles, porque aqui tem toda a estrutura, eles arrasam. Acessa aí, @LupaCast_oficial. E lembrem de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube,
Calma. E no Spotify, No né? Pra quem estiver Spotify. ouvindo. Isso é muito importante pro nosso trabalho, gente. E lá no nosso Instagram é onde a gente compartilha os melhores cortes, os melhores momentos, onde a gente recebe perguntas, sugestões, enfim, aonde a gente consegue ter essa interação com vocês. Então a gente espera vocês por lá, né? É isso aí, gente. Um beijão pra vocês. Beijo. E Obrigada. tchau, tchau. Obrigada, Até o próximo gente. episódio. Obrigada, foi ótimo.